Você já sentiu que trabalha mais, ganha menos e mesmo assim tudo fica cada vez mais caro? Já teve a sensação de que o país melhorou nos discursos, mas a sua vida piorou na prática? Hoje, enquanto você luta para pagar aluguel, comida e energia, decisões tomadas longe da sua realidade estão empurrando a conta inteira para o seu colo. Bem-vindo ao canal Agenda Econômica. Pare por um segundo, respire e responda com honestidade. Se você trabalhasse 6 meses do ano sem receber um único centavo, você chamaria isso de trabalho ou de exploração? Pois é exatamente isso que acontece com milhões de brasileiros. Dados divulgados pelo Banco Central e por estudos tributários amplamente citados na imprensa mostram que o brasileiro médio precisa trabalhar quase 6 meses do ano apenas para pagar impostos. Repita isso na sua cabeça: meio ano da sua vida não é seu. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tudo para sustentar o Estado. E só depois disso, teoricamente, o dinheiro passa a ser seu. Mas aqui vem a parte que ninguém gosta de falar. Esses números já são assustadores, e mesmo assim, eles provavelmente são subestimados. Porque quando o governo calcula a carga tributária, ele não sente o que você sente. Ele não mede o imposto escondido no arroz, no feijão, no gás, na energia, no ônibus, no aluguel. O governo mede planilhas, você mede sobrevivência. Agora pense comigo. Se você compra um produto de R$10 e quase metade desse valor é imposto, se a conta de luz sobe porque o custo foi repassado, se o imposto do rico vira preço mais alto no mercado, quem está pagando essa conta de verdade? Não é o bilionário, não é o político, não é o alto funcionário público. É você, o pedreiro, a diarista, o motorista de aplicativo, o ambulante, a mãe solteira, o pequeno comerciante. E então surge a pergunta que incomoda. Por que deveríamos confiar nos dados do governo se o próprio governo mente ou distorce números o tempo todo? Quando dizem que o desemprego caiu, mas você vê gente vivendo de bico. Quando dizem que a economia cresceu, mas o carrinho do mercado vem mais vazio. Quando dizem que está tudo sob controle, mas o seu salário some antes do fim do mês. Existe uma desconexão brutal entre o discurso oficial e a vida real. E essa desconexão não é inocente. Porque enquanto você está ocupado tentando pagar contas, o sistema continua funcionando exatamente como foi desenhado. Arrecadar mais, gastar mais, prometer mais e cobrar tudo de você. O Estado não cria riqueza, ele retira. E quanto mais ele cresce, menos sobra para quem produz. Isso não é ideologia, é matemática básica. Se você trabalha metade do ano só para pagar impostos, isso significa que metade do seu esforço foi confiscado. E ainda querem que você acredite que isso é normal, que isso é necessário, que isso é para o seu bem. Mas deixa eu te dizer algo com clareza. Nenhum país prospera sugando seu povo até o limite. Nenhuma família vence quando o Estado age como sócio forçado. E nenhum trabalhador deveria aceitar isso em silêncio. Este vídeo não é para te confortar, é para te acordar. Porque enquanto você não entende para onde vai o seu dinheiro, alguém decide por você. E decide muito bem. Se sente que trabalha demais e recebe de menos. Se percebe que os números oficiais não refletem sua realidade, então você precisa continuar assistindo esta série. A pergunta é: até quando você vai aceitar pagar essa conta calado? Neste vídeo, você vai entender como escolhas políticas feitas no topo do poder afetam diretamente o seu bolso, o seu trabalho, a sua família e o seu futuro. Sem gritos, sem torcida, apenas fatos, conexões e consequências. Porque nada do que está acontecendo é por acaso. Existe um custo, e ele está sendo cobrado todos os dias. 1º de janeiro de 2023, Brasília. Milhares de pessoas celebram, fogos no céu, discursos otimistas. Um presidente retorna ao poder depois de 12 anos. Mas enquanto a festa acontecia no Palácio do Planalto, longe das câmeras, acordos estavam sendo fechados. Acordos silenciosos, acordos caros, acordos que custariam bilhões. E no fim das contas, quem pagaria essa conta seria você. Este é o primeiro episódio de uma investigação sobre decisões que mudaram o Brasil e esvaziaram o seu bolso. Para entender o que veio depois, precisamos voltar um pouco no tempo. Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições de 2022 por uma margem extremamente apertada.
Foi a disputa mais equilibrada da história recente do país. E isso significava uma coisa muito clara: governar seria impossível sem alianças amplas no Congresso Nacional. No Brasil, nenhum presidente governa sozinho. São 513 deputados e 81 senadores. Sem maioria, não há projetos aprovados, não há orçamento, não há governo. E para garantir essa base de apoio, a regra é conhecida: negociação. Negociação de cargos, negociação de ministérios, negociação de verbas e emendas parlamentares. Mas a pergunta é inevitável: com quem Lula negociou? E mais importante, qual foi o preço dessas negociações? É aqui que entra o chamado Centrão, um grupo de partidos sem uma ideologia fixa, mas com algo muito mais valioso em Brasília: votos. PP, Republicanos, PSD, MDB, União Brasil. Juntos, eles controlam centenas de cadeiras no Congresso. São eles que decidem se um governo avança ou trava. Segundo reportagens publicadas na época, o novo governo distribuiu ministérios e cargos estratégicos para garantir apoio político. O resultado foi a criação de 37 ministérios, maior número da história recente do Brasil. E cada ministério não é apenas um nome em uma placa. É estrutura, é salário, é assessoria, é frota, é contrato, é custo. Agora, imagine João. João é pedreiro em Recife, trabalha cerca de 10 horas por dia. No fim do mês, ganha R$ 2.500. Do que João recebe, uma parte enorme desaparece em impostos, diretos e indiretos. João não sabe o nome dos ministros, não acompanha o diário oficial, mas é ele quem sustenta essa máquina pública gigantesca. E os acordos não pararam por aí. Em março de 2023, uma decisão chamou a atenção de economistas, investidores e analistas políticos. O Brasil retirou formalmente seu processo de adesão à OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, conhecida como o Clube dos Países Ricos. A OCDE reúne as maiores economias do mundo. Fazer parte dela significa acesso facilitado a investimentos internacionais, mais credibilidade fiscal e exigências rígidas de transparência e responsabilidade nos gastos públicos. O governo anterior havia acelerado esse processo. A adesão estava em fase avançada, mas o novo governo decidiu recuar. Segundo declarações oficiais divulgadas à época, a justificativa foi priorizar outros blocos econômicos e alianças regionais. Críticos, no entanto, apontaram outro fator: A OCDE exige controle de gastos, reformas estruturais e transparência fiscal. Exatamente o oposto de um modelo baseado em expansão do Estado e aumento de despesas. O debate foi intenso. Analistas ouvidos pela imprensa alertaram: sair da OCDE sinalizava ao mercado internacional que o Brasil não estava comprometido com responsabilidade fiscal. E isso tem preço. Voltemos a João. Quando investidores perdem confiança no Brasil, o dólar sobe. Quando o dólar sobe, tudo fica mais caro: combustível, gás, alimentos. João sente isso no supermercado, no posto de gasolina, no botijão de gás. Mas ele não vê a ligação direta entre uma decisão tomada em Brasília e o arroz mais caro na prateleira. Nos primeiros meses do governo, os sinais começaram a aparecer: debate sobre mudanças na meta fiscal, aumento de gastos públicos acima do previsto, discussões sobre novas taxações. Enquanto isso, veículos especializados alertavam: a dívida pública crescia em ritmo acelerado. E no mundo real, longe dos gabinetes, a vida apertava. A inflação ainda pressionava os preços, os juros continuavam altos. E juros altos travam a economia. Menos crédito, menos emprego, mais dificuldade para quem já vivia no limite. Agora pense em Maria. Maria é ambulante em São Paulo. Vende doces no metrô. Acorda às 5 da manhã, pega 2 ônibus, paga R$ 9,40 só para ir trabalhar. No fim do dia, vende R$ 80. Depois dos custos, sobra R$ 35. Maria não entende por que está tão difícil sobreviver. Mas a política está no preço do transporte, no custo dos insumos e no bolso vazio dos clientes. Nos bastidores, a engrenagem política girava.
Segundo reportagens investigativas publicadas por grandes veículos, o governo montava uma complexa rede de apoio político, cargos em estatais, controle de fundos públicos, emendas bilionárias direcionadas. Não se trata de acusar ilegalidades, trata-se de entender como a política funciona no Brasil e, principalmente, quem paga essa conta. Quantos hospitais poderiam ser construídos com um orçamento de 37 ministérios? Quantas escolas? Quantos leitos de UTI? Quantas famílias poderiam ser alimentadas? Essa não é uma pergunta retórica, é matemática. Mas isso era apenas o começo. Porque nos meses seguintes, as decisões se tornariam ainda mais concretas, os números começariam a ser questionados, dados oficiais passariam a não bater com a realidade sentida nas ruas. Instituições técnicas que deveriam ser neutras começariam a ser ocupadas por indicações políticas. E o custo dessas decisões apareceria primeiro onde sempre aparece, no bolso de quem menos pode pagar. Este foi apenas o primeiro episódio. No próximo vídeo vamos investigar algo ainda mais perturbador, quando os números oficiais não batem com a sua realidade, quando dados passam a ser questionados e quando você já não sabe mais em quem confiar. Se você quer entender como decisões políticas chegam até o seu bolso, inscreva-se no canal agora e ative o sininho, porque o próximo episódio vai mostrar exatamente onde começou a distorção entre o discurso e a realidade.